Projeto Metamorfose Mulher, mais uma entrevista super bacana que a gente vai fazer aqui hoje, nesse quadro Fala Mulher Metamorfose. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma profissional aí maravilhosa, uma mulher aí parceira do Metamorfose. Ela é psicóloga e o atendimento dela, gente, 90% exclusivo para as mulheres. Abre aspas, ajuda as mulheres a serem mais confiantes e seguras. No autoconhecimento, autoestima e amor próprio. Eu estou falando dessa profissional e mulher maravilhosa, Andréia Paiva. Seja bem-vinda ao quadro Fala Mulher Metamorfose. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, Sayô, tudo ótimo. Estou muito feliz de estar participando, de ser uma parceira Metamorfose. É uma honra para mim, atualmente, estar ingressando nesse trabalho tão intenso e tão maravilhoso. Ai, a gente que está feliz. Primeiro, por ter feito essa conexão com você, tá aqui, né, batendo esse papo com você. A gente vai falar aí de um assunto muito legal, muito bacana e muito importante, né? E eu falei assim nos bastidores com você que gravando Fala Mulher Metamorfose assim, né? A gente é a primeira vez que a gente sempre está fazendo presencial, mas é um trabalho que tem dado muito certo e trazer sempre aí conhecimento, trazer aí propósito mesmo para ajudar as pessoas, para ajudar principalmente as mulheres, é muito importante. Então, assim, eu estou muito feliz por nossa conexão. O pessoal vai conhecer seu trabalho, o pessoal vai seguir suas redes, né, gente? A Andréia, ela faz atendimentos online e presenciais. Ela é daqui de Belo Horizonte. Então, eu estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com ela e vamos falar de um assunto muito interessante desse setembro amarelo, mas que serve aí para toda a nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Falar salva vidas. Olha que tema muito legal que eu adorei quando a gente, né, buscou algo para trazer para as mulheres. Mas antes da André começar nesse assunto, nesse tema, eu queria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho do trabalho dela, né, para que vocês conheçam essa mulher metamorfose, empreendedora na área aí da saúde, do bem-estar aí. Fica à vontade, Andréia. Então, eu sou psicóloga, me formei, tem 15 anos de formada. Logo que eu me formei, né, eu trabalhei por 9 anos na área social. Então, eu fazia um trabalho onde eu acompanhava famílias que tinham alguma violência, né, dentro da família, com criança, idosos, violência de gênero. E depois que eu, né, saí desse trabalho, eu me dediquei à clínica, né, que é o atendimento em consultório. E de um tempo para cá, eu sempre tive, né, esse desejo de trabalhar com um público exclusivamente feminino. Né? Era um desejo interno que eu estava trabalhando e fui estudando para, né, me dedicando mais para chegar onde eu estou agora, que é trabalhar exclusivamente com mulheres. Então, eu trabalho, atendo em consultório online, né, como a Sayô falou, e o presencial, e trabalho questões ligadas à autoestima, ao empoderamento da mulher, porque eu vejo, assim, que a maioria das mulheres que me procuram, elas estão num momento, assim, de total desamor, né? As mulheres, a maioria das mulheres que chegam no consultório, elas têm muito esse discurso de eu não sirvo para nada, eu não consigo nada, ninguém vai gostar de mim. Então, assim, esse é um foco de trabalho que eu acho super importante, que é o resgate da autoestima, né? Porque as pessoas entendem, às vezes, a autoestima como as questões relacionadas à beleza física, né? Estar bonita. Isso é importante, né? Porque isso é um viés que a gente entende como autocuidado, né? Que é cuidar da beleza, da estética, que é um ponto. Mas a autoestima não é isso, né? A autoestima é esse reconhecimento das nossas qualidades, do nosso valor e das nossas dificuldades também. E, a partir disso, entender que todos temos dificuldades, mas que a gente se empodera também a partir disso. Então, é um trabalho que eu me dedico muito, eu adoro trabalhar com esse público,
Mas, assim, nunca descarto, né? Como em conversas assim, eu vejo que às vezes pacientes chegam, que já foram atendidas, que eu já fiz algum trabalho, que já me ouviram em algum lugar, e me pedem assim, mas você não pode atender meu filho, você não pode atender meu irmão. Então, assim, apesar de eu ter um trabalho focado no atendimento da mulher, eu escuto todo o caso, porque eu percebo assim que quando eu escuto essa mãe que me pede para atender um filho, eu estou acolhendo uma mulher também. Então, eu jamais vou dizer um não, só se eu não tiver agenda mesmo. Mas assim, eu me sinto gratificada de poder, de certa forma, estar acolhendo o sofrimento dessa mãe, dessa irmã, dessa filha, que me pede um atendimento que não seja específico do meu público, que é mulher. Ai, bacana. Muito legal você pontuar isso, porque às vezes, né, são mulheres que já também te conheceram, passaram, né, pelo seu atendimento e sente essa segurança, essa confiança, porque eu acredito assim, quando você vai lidar com a saúde mesmo, esse bem-estar do outro, né, do próximo, cria um vínculo de confiança. E quando chegam realmente até você por uma indicação, é bacana você colocar que você tem que avaliar e se você tiver agenda, você vai ali encaixar. A gente fala o não, mas o não, falar um sim, aliás, consciente que você pode ajudar, vai tentar fazer o seu melhor para contribuir ali, não só com a mulher, mas com quem ela ali pedir ajuda, né? Sim, exatamente. E o bacana é você pontuar isso no que você faz no seu trabalho, a gente falar sobre esse tema, o falar salva vidas, né? Sim. Antes de eu vou fazer a minha primeira pergunta, eu tenho aqui algumas perguntas que no início da semana eu selecionei, que algumas seguidoras fizeram aí, as Mulheres Metamorfoses. Outras a gente não vai conseguir responder todas aqui. Eu vou direcionar direto para Andréia e ela vai responder para vocês aí no direct, tá? Uhum. Mas aí a gente selecionou algumas que a gente achou bem interessante. Mas Sim. a primeira é: por que falar salva vidas, Andréia? Então, na verdade, assim, né, o nosso trabalho enquanto psicólogo, ele é muito pautado no falar, né? A gente entende e acredita, né, durante o nosso estudo, de tudo que a gente vai vendo, a gente tem uma frase, né, que é até do Freud, que é uma das pessoas, né, dos precursores, que ele fala que a cura é pela fala. Então, assim, quando me veio esse tema, eu penso em dois pontos bem importantes de falar que a fala cura, né? A cura pela fala. O primeiro ponto em relação à campanha, né? Porque o tema suicídio é uma coisa muito velada. Então, assim, não se fala muito disso, não se discute, né, muito sobre isso. Com essa campanha do Setembro Amarelo, a gente percebe a intenção realmente de trazer uma discussão sobre isso, de trazer à tona um tema que a gente precisa falar dele, mas que antes era visto assim, né, com muito tabu. Muitas pessoas, inclusive, têm medo, assim, às vezes perguntam assim, mas eu vejo que meu filho está muito triste, se eu falar alguma coisa, será que eu não vou estar dando ideia dele suicidar? Muito pelo contrário. Então, assim, quando a gente aborda uma pessoa que a gente percebe alguma tristeza profunda, que a pessoa vai dando alguns sinais, assim, né? Porque quem convive mais diariamente, né, um familiar, as pessoas percebem uma mudança no comportamento. Então, assim, falar disso não vai sugerir que ele faça isso. Muito pelo contrário. É muito importante que a gente escute essa pessoa e que seja uma escuta assim realmente amorosa, afetuosa, uma escuta de doação, sem julgamentos, né? Não ficar falando assim, mas você tem tudo e pensa nisso. Mas isso é falta de Deus, sabe? Ficar fazendo assim pontuações que como se desmerecesse o sofrimento da pessoa que está passando por tudo que ela está passando. Porque, na verdade, o suicídio, ele não é uma intenção de morte, né? Ele é uma intenção de se livrar do sofrimento. Então, a pessoa não vê outro meio de sair daquele sofrimento que não pela morte.
Então, ela quer, na verdade, matar o sofrimento. E a saída que tem é essa. Então, quando a gente escuta, quando a gente acolhe essa pessoa, ela vai se entregar, né, a essa fala, vai dizer, e a gente está atento a algumas coisas assim, por exemplo, quando a gente vai escutar, de se mostrar interessado pela forma como ele fala. Então, assim, se ele, né, se o paciente, né, eu falo do meu lado, assim, mas se ele vem dizer alguma coisa, a gente perguntar, mas e isso, sabe? Para a pessoa realmente perceber que a gente está atento ao que ela está nos trazendo, sabe? É muito importante essa troca. E se perceber uma necessidade, procurar uma ajuda profissional. Porque o que eu vejo muito na prática é que algumas pessoas, assim, elas entendem que, ah, não, eu amo demais, então eu vou cuidar bem. Vai. Mas existem alguns momentos, né, que a pessoa está vivendo que é necessário uma intervenção profissional, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, porque é igual um paciente que entra, dá uma entrada no hospital e às vezes precisa ir para a UTI. Não é que quem está ali acompanhando ele no quarto não vai dar amor, não está dentro, mas às vezes ele requer uma atenção a mais, que é um profissional capacitado para isso, que vai saber a hora de agir, a hora de intervir, de medicar com, né, um número, assim, uma potencialidade maior da medicação, se for o caso. Então, o falar salva vidas, ele me remete a esses dois pontos. Falar do tema suicídio, né, que essa campanha tão importante, ela nos coloca para isso, e falar com essa pessoa que precisa dizer do sofrimento dela, sob a perspectiva dela. Porque às vezes, como eu falei, às vezes a gente escutando, a gente fala assim, nossa, mas é isso. Mas é um julgamento muito grave, porque o sofrimento da pessoa é o sofrimento da pessoa. A gente não tem como medir. Exato. E você falando me faz pensar também que algumas palavras, né, que a sociedade, que a gente fala e a sociedade às vezes não quer. Muita gente não gosta de falar a palavra suicídio, que fala que isso atrai coisa negativa, como e tantas outras da sociedade. Mas você até respondeu aí uma pergunta de uma das nossas seguidoras, que qual que era a importância realmente dessas campanhas, né? E a gente viu, observou que ao longo do tempo vem se fazendo as campanhas em alguns meses, né? Como tem agora o Setembro Amarelo, tem o Novembro Azul, tem o Outubro Rosa. Eu acho que todo mês tem uma cor aí que a gente tenta aí enfatizar, né, denominar para que a gente faça essas campanhas que são tão importantes. Sim, assim, a campanha do Setembro Amarelo, na verdade, ela é uma campanha de conscientização, né, da prevenção do suicídio, ela é mundial. Então, ela acontece nesse mesmo momento, em todo, assim, eu não sei te afirmar realmente se é nesse momento, mas é uma campanha que está no mundo todo. E o que a gente sabe, no Brasil, ela acontece desde 2014, quando a CVV instituiu, né, esse momento, porque o dia 10 de setembro, ele é o dia que a gente marca a luta contra o suicídio. Então, assim, já veio, né, o setembro para casar com essa data de prevenção à vida, sabe, de cuidados com a vida em função do 10 de setembro. E, assim, essa campanha realmente, ela nos traz uma reflexão muito assim, muito dolorosa às vezes, porque a gente vê que as coisas são muito mais intensas e expressivas do que a gente pensa. Por exemplo, no Brasil, a gente tem dados assim da OMS de que a cada 40 minutos uma pessoa tira a própria vida. Então, assim, se a gente pensa que no final da nossa conversa uma pessoa se matou, isso é assim, é desesperador a gente pensar isso. E em relações, assim, num foco mundial, esse número ele cai para cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Isso sem falar, assim, das tentativas de suicídio, porque as tentativas, elas são 10, 20 vezes maiores do que esses números que a gente tem. E sem falar, assim, que esse número que a gente tem, esses dados da OMS, eles não são desse ano.
Não são de 2020 para cá, né, onde a gente pega a pandemia. Então, eu imagino que pós-pandemia aí, né, onde deve ter um estudo, eu acho que a gente vai se deparar com números muito mais assustadores. Então, é importante dizer, é importante nomear o mês, assim, dar cor. E o amarelo, ele, eu não sei se você sabe, mas o amarelo ele vem por conta de fazer uma relação com o sol, né, com a vida. Isso. Então, assim, é uma A tentativa luz. de busca pela vida, pela manutenção da vida. Exato. E quando você fala aí dessa questão do tempo, né, né, a gente terminar esse nosso bate-papo aqui e a gente imaginar que uma pessoa tirou sua vida, aí eu trago outros dados, inclusive foi algumas perguntas que as meninas comentaram nas redes também, que me assusta, eu acho que assusta, né, qualquer pessoa. Saber que o Brasil está é o 8º país com o maior número de suicídio, que é a terceira causa de morte de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos, e que realmente no Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. É assim, é assustador, e até para a gente imaginar isso, né, André? Sim, é assim, é assustador, acho que é a palavra que mais define mesmo, assim, porque a Exatamente. gente vê que, igual você falou, né, entre os jovens, é um número de jovens muito, muito grande, né, se matam. Então, assim, o que que leva, né, esses jovens a tentarem contra a própria vida? E a gente percebe que a causa maior, né, do número de suicídios está ligado a algum transtorno de humor, né, que a gente vê que são a bipolaridade, que é o maior deles, dentro do transtorno de humor, e a depressão. Depois vem, né, as esquizofrenias, vem o uso abusivo de álcool e drogas, que são fatores, assim, de acordo com a escola de psiquiatria, né, brasileira de psiquiatria, 90% dos suicídios que acontecem no Brasil estão ligados a essas questões da depressão, do transtorno bipolar, do uso de álcool e drogas. Então, assim, quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente vê que o paciente com sofrimento mental ele está muito exposto a essa vulnerabilidade de atentar contra a própria vida, porque ele se vê, né, num jogo interno assim de não se localizar enquanto pessoa no mundo, não se reconhecer na família. Então, se a gente pensar que as doenças mentais são tratadas, a gente está pensando que o suicídio pode ser prevenido sim. Né? E entre os jovens, uma coisa que é muito relevante, assim, que eu esqueci de falar, é que quando a gente estuda, né, os casos assim de tentativas de suicídio e suicídio nessa faixa etária, o índice de depressão, de sofrimentos com questões ligadas a bullying, cyberbullying, ansiedade, é o que é o que dá sustentação a esses jovens buscarem por essa saída. Então, assim, hoje, né, as redes sociais, a internet, ela é uma vitrine de positividade, né? Todo mundo é lindo no Instagram, todo mundo só posta coisas belas. Então, a pessoa que está aqui vendo nessas redes sociais, que os jovens, né, ficam o dia todo, acaba que nós todos a gente usa muito, mas assim, o jovem, ele se alimenta muito disso. Ele começa a entrar um desespero, né, de se questionar a própria vida dele, que não é daquele jeito que ele está vendo. Exatamente, Né? exatamente. Hoje tem assim um meme que a gente tem visto muito aí fora do stories, como é que você tá? Não sei se vocês já viram. Porque é bem isso, porque ninguém posta no stories que tá triste, que tá comendo uma coisa, um pão com manteiga, as pessoas postam que estão num restaurante bacana, comendo um prato lindo, né? Aquele prato todo bem montado, que estão viajando num lugar bacana. Verdade. Então, assim, esse comparativo, né, de situações de momento de vida, isso leva a pessoa, claro, a pessoa que já está adoecida, a não querer viver,
porque a vida dela não faz sentido, porque a vida é todo esse glamour, né, que a gente se depara aí com as redes Exatamente, sociais. exatamente. Então, assim, eu falo muito assim, vamos viver a vida real, assim. A gente Sim. pode ter um trabalho por volta para a gente. As redes sociais, né? Uhum. Vitrine para o nosso trabalho. Ela é uma vitrine. Você tem que ter esse cuidado com o seu lado profissional, mas também de vez em quando postar lá, né? Que tá sem maquiagem, que tá sem fio, Tem filtro. que tá na real, que tá sem a unha. Ai, gente, eu tô sem unha, a minha unha não fiz hoje, não. Então, mostrar a real, mostrar mesmo. Sim, Se falar errado, falou errado, tá tudo bem, tá né? tudo bem, É mais ou tá menos tudo isso bem. mesmo. É. André, ó, tem mais uma perguntinha para você. Que as meninas, isso aí foram mais de 3, 4, 10 perguntas que foram mais envolvidas com essa pergunta que eu vou te fazer. Uhum. Quando uma pessoa está pensando em tirar a vida, ela já dá sinais, não é de Sim. um dia para o outro, né? Uhum. O que que você, então as meninas fizeram essa pergunta assim mais de uma vez, o que que você, como psicólogo, falaria para todos nós, né, pessoas assim, que imaginam do nosso dia a dia, que às vezes eu posso estar do lado de uma pessoa amiga, de uma pessoa conhecida que pode estar passando por esses problemas assim, né, com esses Uhum. pensamentos. O que você falaria? O que que nós devemos prestar atenção? O sinal ao nosso redor para poder ajudar essa pessoa, ou até falar com ela, aqui, você já procurou uma profissional? Vamos Sim. ver, de repente, né, eu vou com você, te Uhum. ajudo, te apoio. O que que você, assim, qual o sinal que a gente tem que ficar atento, assim? Então, isso que você falou realmente é o que acontece, a pessoa dá sinais. O suicídio ele não acontece de um dia para o outro. A pessoa vem dando vem mostrando a mudança de comportamento, ela vem mostrando. Às vezes, por exemplo, a pessoa que tinha uma vida mais ativa, ela vai ficando desanimada, não quer sair, não quer, não gosta de estar mais junto com a família. Às vezes solta frases assim: "Ah, se eu morrer, eu acabo com o sofrimento de vocês. Ah, eu não aguento mais, eu queria dormir, não acordar." Então, frases assim são muito importantes. A gente tem que estar atento a esse tipo de colocação. Às vezes, a pessoa, por exemplo, que você sempre falava, de repente ela não te atende, ela não responde às suas mensagens. Então, assim, você vai ver que ela vai dando sinais de um isolamento. E sempre assim, né? Às vezes soltando essas frases de cunho muito negativo, né? Se eu morrer, eu não vou sentir mais dor, porque às vezes a dor é real, às vezes a dor é física mesmo. E então é importante a gente estar atenta a essas pequenas frases, assim, que às vezes a pessoa solta meio despercebido, mas a gente tem que estar atento. E essa questão do profissional é muito importante, né? Se colocar à disposição, eu vou marcar um médico, um psicólogo, eu vou com você até lá. Vamos lá conversar, eu vou estar com você. Porque, assim, o que a gente percebe nos casos de tentativa de suicídio é que 93, se eu não me engano, é 93,8% das pessoas que tentaram suicídio, elas relatam que procurou uma pessoa e tentou falar, mas claro que ela não fala assim, eu estou pensando em suicidar, Isso. né? Nem assim, alguns podem até falar, mas a grande maioria não fala assim. Então eles falam, não, eu conversei com meu vizinho, eu falei que eu não estou aguentando mais viver. Sabe, as pessoas dão essas jogadas assim, então a gente tem que estar atento a isso, porque os sinais são dados, né? A gente tem que acolher esse sofrimento, como eu falei, né, na pergunta anterior, porque é uma chance, é a possibilidade que a gente tem de salvar uma vida. E eu vou até, assim, para a gente finalizar mesmo, assim, esse nosso bate-papo, que foi incrível. É uma oportunidade das pessoas conhecerem a Andrea também, como profissional. Eu te conheci também num momento muito legal, foi, né, através de uma amiga em comum nossa. E o bacana, essa tranquilidade, essa sua positividade, a forma que a gente, para criar um vínculo de confiança com o profissional. E foi bem colocado você
falar aí para a gente o seguinte: a gente prestar atenções em pequenos sinais, ações, falas das pessoas. Por isso o tema, né? Falar salva vidas. Se você observar, mesmo com esse tempo, essa nossa vida, essa rotina totalmente diferente, corrida, rede social, a gente querendo aí, com tantas dificuldades financeiras no país todo, e a gente nessa correria, mas que a gente tire realmente, quando a gente estiver com as pessoas, vamos começar pela nossa família, né? As pessoas ao nosso redor, que a gente realmente esteja com eles, Exato. prestando atenção, num bate-papo, numa brincadeira, né? Às vezes você de longe observa o que está acontecendo, que você esteja presente com a sua amiga, com a sua Uhum. família, no trabalho, né? Às vezes aqui a gente está batendo papo, mas às vezes você fala alguma coisa que me chama atenção, mas eu tô com você, André, você está comigo. Uhum. A quem vai ouvir esse nosso bate-papo, se sentir algo e quiser até falar assim, eu quero falar com o André, eu quero falar com a Sayô, eu senti que eu posso confiar. Então, pode nos chamar aí no direct aí, se Exatamente. tiver ao nosso alcance, nós vamos estar aí apoiando. Senão, a gente vai dar a mão e ver o que a gente pode fazer para te ajudar, né? Então, eu Isso. acho muito legal a gente pontuar isso, prestar atenção mesmo, porque falar realmente salva vidas. Isso Andréia, mesmo. amei, amei esse bate-papo, adorei te conhecer mais ainda. Eu quero que você deixe aqui, né, suas redes sociais. Eu vou marcar também na legenda. Essa nossa entrevista vai estar no nosso canal do YouTube, vai estar Uhum. também no Instagram, Facebook. E hoje a gente vai compartilhar para que mais pessoas conheçam você como profissional, mas que também ouçam um pouquinho do que a gente falou aí, que a gente Isso. tentando aí se conscientizar para que peçam ajuda, né, não tenham vergonha, a vida tem que ser real mesmo, o que a gente está sentindo, vamos ajudar e vamos procurar pessoas que a gente confia para a gente poder aí se apoiar nelas, tá? Isso Muito mesmo. obrigada, eu amei esse bate-papo, estou muito feliz, tá? Ah, que bom. Eu também gostei demais. É um tema, assim, para você ver a importância da campanha, que a gente está aqui, né, fazendo um bate-papo falando disso. Então, assim, olha o avanço que a gente conseguiu aí em alguns anos, Exato. da gente estar aqui há algum tempo falando disso e várias pessoas vão nos ouvir, né, e vão replicar isso, porque Isso. né, as pessoas que escutam sempre levam e sempre passam alguma coisa, né, do que a gente está dizendo. Mas assim, foi gratidão por estar aqui, por esse momento, por poder contribuir, né, falando de um tema tão importante, tão atual, que é saúde pública, inclusive, né? A gente tem que estar olhando para isso mesmo. E assim, eu me coloco à inteira disposição das mulheres metamorfoses e das famílias e de quem, né, precisar, o que eu puder contribuir profissionalmente, pessoalmente, eu estou à disposição. Meu Instagram é @andreapaiva.psi, né? Lá tem o link que direciona para o meu WhatsApp. O que precisarem, qualquer dúvida, eu estou à disposição e terei o maior prazer em ajudar, em responder, em contribuir com o que for necessário. Tá? Ai, Foi um programa amei, André. muito, muito bom. Gente, vocês vão adorar também todo o conteúdo que a Andréia publica nas redes dela, tá? Ela fala assim, eu vou até confessar aqui, ela falando, né, nos bastidores, que ela gosta muito do que ela faz, ela ama mesmo a profissão dela e tá ajudando, porque ela, gente, ela fala quando ela tá falando que é uma mulher metamorfose, mas ela se transformou. Vocês têm que em breve, André, nós vamos ter oportunidade, se Deus quiser, de ter um momento presencial e aí a gente vai poder falar um pouquinho mais e até você contar um pouquinho dessa sua transformação, tá? Exatamente. Vamos com o maior prazer. E é isso Ó, aí. Eu faço assim, né? Você está falando das minhas redes sociais, cada post que eu escrevo, cada vídeo que eu gravo, é assim, eu estou doando toda a minha intensidade de amor pela minha profissão e com uma perspectiva de ver mulheres se transformando, se empoderando, que é o meu grande porquê na minha profissão.
Uau! Lindo, ó, muito obrigada, obrigada a todas as mulheres metamorfose. Vai lá no canal do YouTube, se inscreve lá, curtem, compartilhem. Aqui no Instagram também vocês podem compartilhar, tá? Facebook, para levar mais informação e mostrar aí mais um trabalho de uma mulher, Metamorfose Andréia. Ó, um beijo, muito obrigada, tá? Um beijo, Tchau, querida. gente, até a próxima! Tchau, obrigada.